Bom, pessoal, 20 horas, em consideração a vocês que foram pontuais, a gente vai começar os trabalhos. Vou deixar para o pastor Fábio ficar resolvendo ali com o pessoal a questão dos que não estão conseguindo ouvir o áudio. Por favor, se vocês já conseguiram, dê um ok aqui. Eu estou vendo que a Simone está ok. Mas é importante que todo mundo ouça, né? Talvez colocar fone de ouvido seria uma sugestão. Pastor Fábio, você pode escrever isso lá para eles no chat, por favor? Beleza. Então, gente, como disse o irmão Ronaldo, esse é um dia histórico. E, claro, a gente não poderia começar de outra forma que não fosse em oração. Então, nós vamos pedir ao Senhor que nos conduza por essa jornada que a gente tem junto agora, para que seja uma jornada de bênção, para que seja uma jornada enfim, de Espírito Santo ministrando ao nosso coração, porque eu tenho certeza que o Senhor realmente quer falar com todos nós. Eu me incluo nessa história, tá, gente? Vamos orar, então? Senhor, nós te louvamos, Pai querido, por mais uma vez a gente ter essa liberdade de se reunir, mesmo que virtualmente, para buscar a tua presença, para estudar a tua palavra. Nós sabemos o quanto o Senhor ama quando o teu povo se reúne para conversar a respeito do Senhor. E a gente sabe, Deus, que alguns estão aqui com sacrifício pessoal, às vezes financeiro, às vezes até em termos de tempo, mas empenhados em fazer esse estudo da tua palavra. Te pedimos que o Senhor honre, Deus, abrindo os corações de todos nós e ministrando pelo teu Espírito Santo aquelas verdades que cada um de nós precisa ouvir individualmente do Senhor. Que o teu poder seja derramado de forma abundante sobre cada aluno, sobre cada pessoa que vai assistir essa aula. E que nós saiamos, Deus, desse curso, quando nós concluirmos esse curso, que a gente tenha como testemunho de que nós te amamos mais, nós te conhecemos melhor e nós amamos mais o nosso próximo em cumprimento à tua lei, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. É muito bom estar com vocês. Nós vamos começar pelo começo, claro, né? Vamos lá. Então, essa é a nossa primeira aula. E nós vamos tratar, como eu espero que vocês tenham assistido o vídeo que a gente pôs hoje lá no grupo, vai ter algumas coisas que vocês vão ver aqui que estão lá na apostila. E vocês fariam muito bem se lessem a sua apostila, tá? Porque ela foi redigida por nós com todo carinho para vocês. Isso daí não é cópia, a gente não baixou de ninguém, isso daí nós realmente desenvolvemos para esse curso, tá? Então, então leiam a apostila. No final de cada capítulo, hoje, por exemplo, nós vamos concluir um capítulo. Tem lá perguntas para reflexão, que é justamente para você ficar pensando na aula durante a semana até a próxima aula. E tem alguns exercícios propostos que a gente também espera que vocês se empenhem para resolver, porque tudo isso é uma forma de vocês se exercitarem mais na palavra de Deus, tá bom? Então, não se esqueçam, tá? Concluído o capítulo, vão lendo a apostila no prazo de vocês, vão pensando nas perguntas para reflexão. Nós vamos ter alguns encontros só para tratar dessas coisas, tá bom? Então, fiquem atentos aí que vocês vão participar bastante, vocês vão ter bastante atividade para fazer. Eu sei que é corrido para todo mundo, mas o meu dever como professora é de pôr o aluno para trabalhar também. Tá?
Então, vamos lá. Gente, podem deixar a Bíblia de vocês aberta lá em Êxodo, capítulo 1. Uma das dificuldades que a gente tem quando fala do êxodo de Israel do Egito é a questão da quantidade de dados históricos que a gente tem. Primeiro na própria Bíblia e depois de fontes externas. E como os nossos dados são tão limitados, e nós vamos entender, nós vamos refletir a respeito disso hoje, né? Esperando que o Espírito Santo ilumine a nossa mente na compreensão. É interessante o porquê Deus deixou tão pouco, né? Enfim, vamos lá. A data do êxodo, então, é difícil precisar. A gente não sabe como era o nome do faraó quando José se mudou para lá. A Bíblia não fala. Só fala que ele amava muito José. Também não fala o nome dos dois faraós. O primeiro que aumentou a opressão dos egípcios e o segundo que era o faraó do êxodo em si. Tá? Então, o que nós temos de dados históricos que a Bíblia fala? E que a gente tem que levar em consideração, então, quando a gente tenta traçar uma data. Tá? Já vou dizer para vocês que isso é alvo de muito debate, essas datas são alvo de muito debate, dentro e fora da igreja. Então, o primeiro dado histórico que nós temos está justamente aqui em Êxodo 1, quando fala, né? Então, eu falei lá no videozinho, nós estamos usando a nova versão transformadora. Se a tua Bíblia tiver uma versão diferente, não tem problema, ela vai estar dizendo a mesma coisa com outras palavras, tá? Então, com o tempo, José e seus irmãos morreram e toda aquela geração chegou ao fim. Por fim, subiu ao poder do Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma a respeito de José. Então, vamos lá, como é que esse negócio subiu um rei que não sabia nada de José? Ué, o normal não seria, morreu o faraó, o filho dele assume, aí morre esse filho, é o neto que assume. Então, mas isso não funciona muito bem assim na história do Egito. A história do Egito foi de várias dinastias. E quem não sabe o que é dinastia é justamente essa ideia de um rei que começa o reinado dele e ele vai passando para os seus descendentes. Tá? Mas o Egito é de várias dinastias. Por quê? Porque povos do Baixo Egito, do Alto Egito, se rebelavam e resolviam entrar em guerra, e aí quem ganhava, o comandante normalmente daquele exército, é quem virava o faraó. Então, por isso nós podemos entender por que como é que pode? Eu não conhecia José, cara, o cara ajudou um monte. Porque ele não tinha relação nenhuma com José. Tá? Ele não devia absolutamente, nem ele nem a família dele, não devia absolutamente nada para José. Por isso, ele, né, não sei quem que é, esse povo é numeroso demais, vamos transformar esse povo para trabalhar, e lá foi o povo de Israel para trabalhar. O segundo dado que a gente tem também está ali em Êxodo 1, que fala da construção das cidades de Pitom e Ramsés. Agora, esse dado que vem em seguida é bem interessante. Duas cidades que serviram de centros de armazenamento para o faraó. Essas cidades de Pitom e Ramsés, elas são mencionadas em documentos egípcios, mas ela não fala nada que tenha sido construído por um povo escravo. Ela fala que que a cidade foi construída pelos egípcios. Aliás, irmãos, isso daqui, essa imagem que está aqui, não está aqui à toa. Ela está aqui porque isso aqui é uma reconstrução em 3D que fizeram em cima dos achados arqueológicos da cidade de Pi-Ramsés. Tá? Então, isso daqui seria a cidade de Pi-Ramsés quando o povo de Israel edificou.
Agora, o interessante é que no Egito, tá certo, nos documentos do Egito, não trata delas como sendo cidades armazém. Elas são o centro do poder. Então, o que, que acontece? O pessoal fica jogando um monte de dúvida. Não, Israel nunca esteve no Egito, não tem provas arqueológicas a respeito da presença de Israel no Egito. E realmente, a gente pode dizer que provas contundentes, né, de Israel, da presença dos israelitas no Egito, ainda não foram encontradas. Mas eu vou reforçar o ainda. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Até o século XIX, 1800 e qualquer coisa, não havia nenhum achado arqueológico a respeito da Babilônia. Então, o que a Bíblia falava a respeito de Babilônia era motivo de riso para os céticos, porque essa cidade nunca existiu, até que começaram a se achar tabletes e no final do século XIX achou toda a Babilônia de Nabucodonosor. E está no museu, num dos museus de Berlim, não é a reconstrução não, tá, gente? É os tijolos que realmente foram tirados ali da via processual da Babilônia e estão lá. Então, veja, século XIX, é uma história bem recente, mas vou contar uma história ainda mais recente em termos de arqueologia para vocês. Até 1948, a cópia mais recente da Bíblia que havia era do século IV depois de Cristo. Então, aí o que se argumentava? A palavra de Deus foi alterada, a Bíblia foi alterada, a Bíblia foi alterada, até que em 1948, dois menininhos pastores jogaram uma pedra dentro de uma caverna e encontraram papiros e mais papiros, e ainda, gente, ainda no Mar Morto se encontra papiros e mais papiros e mais papiros, e esses papiros, eles datam de 2 séculos, desde 2 séculos antes de Cristo até o século onde Jesus nasceu. Então, pensa nisso. E aí, o que eles fizeram? Compararam a cópia mais antiga que havia lá do século IV depois de Cristo com a cópia mais, né, recentemente encontrada, mas mais antiga ainda, do século II de Cristo, antes de Cristo. E o que eles descobriram? Voilá! Era igual. Ou seja, a Bíblia não sofreu alteração. Então, quando alguém diz assim, mas não tem prova contundente da presença de Israel no Egito, você pode dizer, ainda, meu amigo, porque quando se trata de arqueologia, nada está fechado. Eles ainda têm um documentário no YouTube, nós assistimos ano passado, de um túmulo maravilhoso que foi encontrado ano passado. Então, enfim, né, a gente não pode, enfim, ficar com medo por causa disso. Mas outra prova, outro dado histórico que tem, aí não está mais em Êxodo, ele está lá em 1 Reis 6:1, que fala que o rei Salomão começou a edificar o templo 480 anos depois que o povo de Israel foi liberto do Egito. Então, aí, dados arqueológicos, nós vimos 3 dados históricos de dentro da Bíblia, tá? E nós temos um dado arqueológico, esse sim, contundente, fora da Bíblia, que é essa estela. Gente, isso daqui parece pequenininho, mas tem 2 metros e pouco de altura, essa pedra, tá? Que está lá no Museu do Cairo. Nas últimas linhazinhas, cadê? Aqui, assim, nas últimas linhas, menciona uma guerra desse faraó Merneptah contra Israel e menciona que Israel ainda tinha um estilo de vida nômade. E essa estela foi datada de 1200 e qualquer coisa antes de Cristo.
Então, baseado em todas essas coisas, né, quais são as teorias a respeito dos faraós? Nós temos duas mais famosas, são quatro, mas essas duas aqui são as mais famosas. A primeira vai só lá, pega aquele templo lá, o templo foi construído em 970 antes de Cristo, 480 anos antes. Vocês têm que entender que no tempo do Antigo Testamento, o tempo decresce. Então, por exemplo, Abraão nasceu no ano 2000 anos, 2000 antes de Cristo. Quando fala que 1450, nós estamos falando de 600 anos depois de Abraão. Tá? Então, é depois. Ele vai se aproximar até o século zero, que é quando Jesus nasceu. Então, no tempo do Antigo Testamento, a cronologia decresce. Então, seria o ano 1450. Se essa teoria for certa, né, um cálculo simples, básico, o faraó da opressão seria Tutmés III e o faraó do êxodo, Amenhotep II. Agora, a segunda teoria, ela considera um pouquinho mais de coisa, ela considera a cidade de Pitom e Ramsés, ela considera essa estela que eu mostrei para vocês aqui, ainda falando de Israel como nômade, ou seja, dá a impressão de que eles já estavam lá, mas ainda não plenamente estabelecidos, ainda estavam naquela fase de guerra pela conquista da terra, tá? E para levar em conta 1 Reis 6:1, tem que fazer uma continha. E aí, gente, quando se trata de números na Bíblia, é complicado, tá? Nem sempre os números são literais. E nós vamos ver isso, inclusive, durante o nosso estudo aqui. Então, vamos lá. Era 480 anos, né, que o templo foi construído depois que o povo foi liberto do Egito. 480 dividido por 40, que é o período de uma geração, no Antigo Testamento, as gerações eram contadas de 40 em 40 anos, tá? Dá igual a 12. 12 vezes 25 anos, que era a média de idade que os pais tinham filhos, vai dar, então, 300 anos. Se essa teoria for a certa, o faraó da opressão é Sete I e o faraó do êxodo é Ramsés II. Tem como ter certeza? Por enquanto ainda não. Mas, para nós aqui, a nossa turma, você pode ficar à vontade para discordar. Eu conheço eruditos brasileiros que discordam de mim e que concordam, e outros que concordam comigo. Nós vamos adotar a teoria 2, tá bom? Mas não se preocupem se vocês, por exemplo, eu estava vendo o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo brasileiro muito respeitado, ele acha que é a primeira teoria que está certa. Ah, meu Deus, isso é muito ruim. Não, não é. Lembra, a gente ainda não tem prova, ainda. E o mais interessante, Moisés, eu preciso beber um pouquinho de água. Moisés escreveu o Pentateuco. Uma outra coisa foi editada, foi acrescentada depois, a gente vai ver isso mais para frente. Mas ele era um cara tão meticuloso, Moisés, tão meticuloso, que quando as tribos iam dar oferta, ele citava o nome do líder da tribo, o que deu de oferta, pois ele fez uma lista, no final de Números, tem uma lista de cada lugar onde eles acamparam, desde que saíram do Egito até que estavam entrando ali em Canaã. Outra coisa que ele fez, ele citou por nome cada rei de Canaã contra quem eles lutaram. Por que ele não deixou registrado o nome do faraó, o Moisés? Porque Deus não queria. Porque a história não é do faraó, a história é de Deus.
A pessoa importante aqui não é o faraó. A pessoa mais importante aqui não é nem Moisés, é Deus. E isso quer dizer que, então, lá nós vamos errar se a gente descobrir qualquer coisa? Não. Tem coisas, irmãos, que Deus criou a nossa mente para amar a ciência, tá? Seja lá, uns gostam da ciência dos números, outros, como eu, gostam mais da ciência das palavras, outros gostam mais das artes, enfim, mas Deus criou a nossa mente para amar a ciência. Então, ele deixou para a gente fazer pesquisa, da mesma forma como ele não explicou como ele criou o universo. É errado fazer pesquisa sobre como o universo se originou? Não. É errado tirar Deus da equação. Fazer pesquisa nunca é errado, tá? Irmãos, não tenham medo da ciência, porque o pai dela é Deus. É o maior cientista que tem, né? Enfim. Agora, eles ficaram 400 anos lá no Egito. Deixa eu voltar aqui um pouquinho ainda. Eles ficaram 400 anos lá no Egito. Quanto da cultura de um lugar você absorve quando você muda de cidade? Por exemplo, eu sou curitibana, mas fui criada no Rio de Janeiro. O meu jeito de falar parece mais o quê? Até hoje me perguntam, você não é daqui, né? Eu digo, sou, mas eu fui criada no Rio. Daí, quando eu vou para o Rio, o pessoal pergunta, mas você é gaúcha? Eu, não, sou paranaense. Não, mas é a mesma coisa. Não, não é não, são 2 estados de diferença. E os costumes nem são os mesmos, é mesmo o Rio Grande do Sul, sendo aqui tão perto, quando a gente vai lá, a gente percebe que as coisas são diferentes. Então, quanto mais ir para o norte. Agora, pensa em quem muda de país, que tem que se adaptar totalmente a uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver o mundo. E, gente, você pode duvidar, mas aqueles que já estiveram no exterior por um pouco só de tempo que seja, fica, puxa vida, eu sempre pensei nas coisas dessa forma. Agora eu estou no meio de um povo que avalia de uma forma diferente. E não tem nada de errado nisso. Agora, será que dá para a gente imaginar o povo de Israel morando 400 anos no Egito e não absorvendo absolutamente nada da cultura deles? Claro que não. Ah, mas Deise, eles eram escravos. E daí? Ó, vamos contar da história recente da escravidão, infelizmente, né, africana nas Américas, aqui e em outros, enfim, outras partes do mundo também. Vamos pensar nessa. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos comidas desenvolvidas pelos escravos africanos. Nós temos a capoeira, que é desenvolvida por eles também. Nós temos o samba, que também foi desenvolvido por eles. E eles aprenderam outros hábitos de dieta, tiveram que aprender outra língua, tiveram que se adaptar a um outro clima, enfim. Percebe como não tem como haver viagem, mudanças entre os povos e não haver interação ou uma cultura influenciando de alguma forma a outra? Não tem como. Isso realmente não existe. Então, vamos ver como que a cultura do Egito influenciou Israel. Isso daí, gente, eu não estou tirando da cabeça, não, tá? Isso tudo está na Bíblia. O problema é que, às vezes, a gente não pensa, quando a gente está pensando, não pensa nisso, perdão, quando a gente está pensando nesse povo que estava lá marchando no deserto. Primeira influência que existe é a da religião. Ó, por exemplo, aqui no Brasil, nós recebemos religiões africanas que depois se formaram um sincretismo com o catolicismo romano, certo? Não tem como, gente. Aí você, mas os escravos... Ó, outra coisa, escravidão no tempo aqui do Antigo Testamento era muito diferente. Era cruel, tá?
mas não era nem tão cruel quanto, infelizmente, é a nossa história mais recente de escravidão, né? Mas então vamos lá. Como que o Egito influenciou? A primeira coisa foi a religião. Os israelitas continuaram praticando a religião dos seus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Mas eles chegaram no Egito, o cardápio de deuses era muito grande e as histórias muito fantásticas. Será que eles não iam se render a isso? Eles se renderam a isso. E, gente, eles não só se renderam a isso durante o tempo que estavam no Egito, a gente vai perceber isso durante a marcha, tá, para Canaã, e depois de estabelecido, porque quando Josué faz aquele discurso dele lá, ele diz, ó, vão se livrar desses deuses egípcios que vocês trouxeram, porque está na hora. Vocês vão ter que escolher a que Deus vão servir. É disso que ele está falando. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu de vocês ainda. Vocês têm que tirar isso de vocês. A outra forma de influência é a dieta. Daí vamos falar, por exemplo, nós aqui, a gente recebeu contribuição dos portugueses, dos africanos, dos alemães, dos italianos, dos árabes, dos chineses. Quanta comida a gente não tem aí? O brasileiro pega, mistura tudo e faz diferente, né? Claro que a dieta egípcia também ia influenciar os israelitas. Nós temos duas passagens onde eles citam com saudade as coisas que eles comiam no Egito e que depois foi substituído por maná, tá bom? Eles tinham acesso a carne, pão, peixe, pepino, melão, cebola, alho poró e alho. Isso que eles citam. Daí, o que eles têm para comer agora? Maná. Será que em algum momento realmente não ia haver reclamação? Brasileiro, quando sai do Brasil, a primeira coisa que reclama normalmente é o quê? Ai, que saudade da comida brasileira. Esses israelitas eram egípcios e eles estão dizendo literalmente isso. Ai, que saudade da comida egípcia. Essa dieta do deserto aqui não está muito boa, mas a gente vai ver que Deus tem um propósito na dieta do deserto, tá? Ai, Deus não deu o melhor. Deise, você está dizendo que Deus não deu o melhor? Não, Deus deu não o melhor, Deus deu o excelente. O problema é que eles estavam apegados à cultura que eles tinham que ter abandonado. E na língua, né? Como a gente de palavras entre as línguas. Porque no Brasil a gente tem um monte de palavras que vieram do francês, um monte de palavras que vieram do inglês, um monte de palavras que vieram dos nossos indígenas também, um monte de palavras que vieram dos africanos, enfim, né? As línguas também interagem. Então, nós temos nomes cananeus na parte do delta do Nilo. Vocês depois eu vou mostrar o que é isso, o delta do Nilo. Esses são alguns nomes: Sucote, Baal, Zefon, Migdol, Zilu, Tel Abdul, Seifá, e muito provavelmente Gozen, que foi para onde se mudou a família de José, né? E vários nomes levitas eram de origem egípcia, inclusive o de Moisés. Aí você vai dizer, não, Deise, a Bíblia não fala isso. Calma, irmão, calma, a gente está só aí, ó, começo da aula, tá? Eu já vou explicar isso para vocês. Então, vejam, é desse povo que nós estamos falando, de um povo que viveu 400 anos sob a influência de uma cultura, que teve troca entre a sua cultura e a cultura local, e outra coisa, como eu falei para vocês, como viam outros povos entrar em guerra com o faraó que estava no poder, eles iam trazendo outros costumes. Então, gente, esse pessoal realmente tinha assim uma cultura mista. E agora Deus vai fazer deles um povo separado, especial. Só que
Quanto tempo demora para você se desintoxicar de uma cultura? E aí a gente vai ver que Deus teve paciência com eles, justamente porque o Senhor entendia isso. Agora, uma pergunta, eu vou precisar beber água de novo, tá, gente? Oi? Ah, tá. Uma das perguntas que sempre fazem é: poxa, Israel entrou no Egito como uma família honrada. E foi Deus que levou eles para lá. Por que, que Deus permitiu a escravidão? Gente, não é qualquer coisa. Deus não permitiu uma lutinha. Se imagina o teu povo se tornando escravo por 400 anos. Não é pouco tempo, tá? Já a Bíblia fala que isso já estava predito. Deus tinha dito isso para Abraão. Abraão, né, quando ele prometeu para Abraão que Abraão seria pai de um grande povo, Deus não enganou Abraão. Ele falou: só que teu povo vai sofrer. Eles vão sofrer opressão como escravos por 400 anos. Isso está lá em Gênesis. Ou seja, muito antes de José, Deus já tinha falado que isso iria acontecer. Ah, Deus já sabia, já, mas então por que que Deus ainda assim permitiu isso, né? Por causa do sincretismo religioso. Porque era para o povo de Israel ir morar no Egito, mas não era para o povo de Israel absorver a religião egípcia. Eles podiam comer a comida egípcia, eles podia haver a troca linguística, nenhum problema com isso. O problema foi que eles absorveram a religião dos egípcios, mas não levaram nem a sua religião para os egípcios. Aqui não houve troca, aqui houve absorção. Ezequiel 20, depois eu pus na apostila todo o texto para vocês, além desse versículo 8. Por favor, deem uma lida nisso ou abram lá em Ezequiel 20, porque Deus diz que eles não se livraram das imagens repugnantes. E, gente, tem deuses egípcios, eu esses dias andei vendo algumas coisas que você diz, cara, realmente, chega a ser obsceno, tá? Pelas quais estavam obcecados. Deus está falando do seu próprio povo. Nem abandonaram os ídolos do Egito. Então eu ameacei derramar a minha fúria sobre eles para satisfazer a minha ira enquanto eles ainda estavam no Egito. E Deus completa: mas eu não fiz por causa do meu nome. Agora, Deus permitiu a escravidão, mas não derramou a ira no sentido: eu vou dizimar esse povo, por causa do nome dele. Então, assim, gente, foi consequência de pecado. Além disso, eu não posso dar nenhuma outra resposta para vocês de por que Deus permitiu a escravidão. Porque eu estaria indo além do texto bíblico, tentando analisar a mente de um Deus que não dá para ser analisada. Tá? Eu só posso falar o que a Bíblia fala. Ah, podia ser um monte de coisa, mas a Bíblia não diz nada, então eu não vou conjecturar absolutamente nada para que vocês não sejam formados numa teologia deisiana, tá bom? Eu quero que seja realmente a teologia bíblica. Então vamos lá. Agora nós vamos falar desse profeta, né? De Moisés. Ah, lembra que eu comentei aqui agora há pouco para vocês que o nome dele tinha origem egípcia. E realmente, ó, Tutmés, Ramsés, Amnoses, ou Amoses, porque às vezes varia a forma como eles são transliterados, esse Moses, Messés e não sei o quê, é um sufixo que era o nome de Moisés.
Só que todos os outros nomes egípcios estão ligados a algum deus. Provavelmente, o de Moisés também estava, quando a filha do faraó deu o nome dele, né? Mas depois eles tiraram, tá? Esse nome, porque o nome de Moisés não estava ligado a nenhum deus, a não ser ao Deus de Israel. Então, aqui está uma prova de que ele tem origem dupla. Lembra que eu falei da troca linguística? Aqui está, ó. Aí, o que aconteceu? Esse nome foi absorvido pela cultura israelita, atribuindo a ele um outro significado baseado num verbo, machar, que quer dizer realmente retirar e dar água, tá? Mas esse verbo só aparece 2 vezes na Bíblia. Está lá em Salmo 18, 16 e 2 Samuel 22, 17. Então, o nome de Moisés tinha origem egípcia, foi absorvido por Israel, tomando um novo significado. Vamos falar, por exemplo, da cidade de Curitiba. Curitiba tem um significado que, como eu não fiz o primário aqui, eu não lembro o que realmente quer dizer. É casa de alguma coisa, né? Eu realmente não lembro o que quer dizer. Mas foi absorvido, né, por nós, os habitantes, como nome da cidade, e o significado dele acabou se perdendo aí na história. Essa é a ideia, tá? A educação de Moisés, ele teve educação dupla. Tudo em Moisés é duplo. E tudo é, menos o caráter, tá, gente? O caráter dele é firme. Mas o nome dele tem origem dupla, a educação dele também é de origem dupla. Ele conviveu com a mãe dele até ser desmamado, né? Tá lá em Êxodo 2, 9 e 10. A princesa disse à mãe do bebê. Porque quando Moisésinho, né, houve aquela história lá até deixa eu parar um pouquinho aqui de falar de Moisés para falar, vou até parar aqui o slide um pouquinho para vocês. Para falar aqui dessa história do livramento de Moisés enquanto bebê. É interessante como essa história é uma história de mulher. Elas foram as heroínas para salvar o grande profeta de Israel. O faraó mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. Olha que engraçado, isso não aconteceu com Jesus também, na época que Jesus nasceu? Gente, vocês vão ver como Moisés é muito espelho de Jesus. Tá? Então, o faraó ordenou a morte dos meninos de 2 anos para baixo. 2 parteiras, Sifra e Puá, disseram que não. Cara, elas estavam só e simplesmente, irmãos, encarando o homem mais poderoso do mundo, dizendo, eu não vou obedecer essa ordem deles. Elas estavam correndo risco de vida, mas elas não se importaram com isso. E foram lá e pouparam os meninos. Depois nós temos Joquebede, a mãe de Moisés, e Miriam, que conseguiram, né, que ficaram ali escondendo Moisés enquanto bebê, enquanto puderam. Como é que você faz para esconder um bebê que chora? Não é uma coisa muito fácil, né? Mas elas fizeram até o momento que não dá. Agora o bebê cresceu demais, aí ele vai chorar mais alto, daqui a pouco ele vai querer falar, vai querer andar, e eu não tenho mais como esconder. E aí elas bolam um engenhoso plano de colocar ele dentro de um cesto betumado, que era para ele não afundar no rio, e ele é encontrado por outra mulher, uma mulher poderosa, a única da história que não tem o nome mencionado. As simples, Deus falou de todas. Mas a mulher poderosa, ela só tem o título de filha do faraó. É interessante isso, né? Como Deus usa o improvável e honra o simples quando serve a ele de coração.
Voltando aqui para o nosso slide, então. Oi. Quando você for tirar o slide, deixa eu ter clicado, porque eu percebi, o nome passou. O que você está vendo na tela é o que eles veem. Eu não estou entendendo. Gente, problemas técnicos aqui, eu não estou entendendo o que o pastor Fábio está me dizendo. O que eu estou gravando é uma coisa. Mas o que os alunos estão vendo é a tua tela. Então, aquele símbolo enorme do ICF estava bem do jeito que você via para ele. Ah, entendi. Então, você que tem que controlar. Ah, beleza. Vou parar. Gente, desculpa aqui, tá? Vou parar aqui, vou tirar esse... Espera aí. Tirou? Não, né? Não, é o que você vê na tela. Então, mas eu estou tentando tirar. Não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou me pôr. Isso. Ê! As pessoas podem... Agora vocês estão me vendo de outra forma, né? Ok, vamos lá, então, para aqui. Sinto muito, não entendi. A minha Google Assistente, eu estou com o celular aqui do lado, eu não posso falar ok, que ela quer me ajudar, tá, gente? Desculpa aí pela Google Assistente também. Enfim, então vamos lá. A educação dele, então, ele ficou com a mãe, depois de encontrado pela filha do faraó, ele ficou com a mãe até ser desmamado. E isso, naquela época, ia até uns 3 anos de idade. E o de Moisés pode ter se estendido um pouco mais, não que ele tivesse mamado mais tempo, né? Mas pode ter se estendido um pouco mais ainda de convivência com a família dele. Então, Moisés nunca ignorou a origem hebraica dele, tá bom? Próximo slide aqui. Desculpa. Agora sim. E aí, depois, sim, ele foi levado, né, pela própria Joquebede, a mãe dele, para a filha do faraó, e lá ela o adota, e Atos diz que ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Guarda bem isso aí. Toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e ações. Guarda esse negócio aí, tá? Porque isso é importante. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Gente, eu escolhi como ilustração essa estátua de Moisés, que é a estátua mais famosa do Michelangelo. Sabe aquela história que tem de que ele terminou de esculpir, depois ele deu uma marteladinha no joelho e falou assim, parla, fala? É essa imagem aqui, é essa escultura. Ela é famosíssima. Agora, por que essa escultura tem chifre? Que coisa estranha, não? Gente, isso aqui é um problema de tradução bíblica. Não. Como assim tradução bíblica? É um problema de tradução bíblica. É o seguinte, em hebraico, não existe essa palavra de irradiar brilho. Então, como essa ideia de irradiar parece que estão chifres, né? É o formato de chifres, eles usam a palavra chifre. Então, quando em Êxodo 34 descreve Moisés descendo do Sinai e o rosto dele brilhando com a glória de Deus, a palavra hebraica que está lá é chifre. E, gente, o texto hebraico já tinha sido traduzido para o grego na Septuaginta, 200 anos antes de Cristo, e não estava usando chifre, não estava usando a palavra de irradiar o brilho. Daí, São Jerônimo, quando resolveu fazer a Vulgata Latina, o que ele fez? Ele traduziu como chifre. E aí, muitas imagens que você vai ver de Moisés na Idade Média, aparece pintura, escultura, tudo mais, e ele aparece com chifre e tem a ver com esse texto bíblico. Olha que interessante o
que uma má tradução bíblica pode fazer. Põe chifre em Moisés, né? Ele não tinha chifre não, irmãos, pode ficar tranquilo, tá? Enfim, vamos passar aqui. Esse homem, deixa eu só ver. Ah, então, eu sabia que eu tinha pulado um slide. Gente, então Moisés cresce lá em todo o conhecimento e toda a sabedoria do Egito. E ele conhece a sua origem. E ele vê o seu povo sendo oprimido pelos egípcios. E aí o que ele faz? Um dia que ele está visitando o povo, que ele sabe que é dele, a filha do faraó, ela reconhece que aquele é um bebê hebreu, ou seja, ninguém está enganado nessa história, e ele vê capatazes egípcios ferindo um hebreu, ele vai lá, luta e mata um deles. Enfim, mata ele, na realidade não era capatazes, era um só. E ele saiu quietinho, né? Defendi o meu povo, afinal de contas, Deus me pôs daquele palácio por algum motivo. Provavelmente ele cresceu ouvindo isso. Deus te pôs naquele palácio por algum motivo. E ele assumiu isso, e ele achou que ele era o libertador do povo dele. Não estava errado, né? Esse estava errado quanto ao tempo e ao método. Mas aí ele, no dia seguinte, ou alguns dias depois, ele vê dois hebreus brigando, vai lá tentar apartar eles, e aí diz, ó, sabendo dessa história que você matou um egípcio aí, e ele fala, agora pegou, agora eu estou sabendo que a história é conhecida. Eu achei que eu tivesse ocultado o cadáver, o crime, estava tudo bem acobertado, só que não. E aí o faraó soube da história e não quer nem saber. Ele é adotado pela filha do faraó. Provavelmente, esse já não era mais... provavelmente aqui nós... Não, desculpa. Não. Eu ia dizer que provavelmente aqui já é Ramsés. Não, ainda não. Mas, enfim, ele volta, né? O faraó diz, eu não quero saber adotado por quem, não quero saber que foi educado aqui, matou um soldado egípcio, vai morrer. E aí Moisés tem que fugir. E ele sai, ó, isso daqui é chamado do delta do Nilo. Ele tem justamente esse formato de delta, né? Aquela letra grega, se eu não me engano. É, grega. E aí Moisés sai daqui, onde ele morava, né? Ó, Ramsés, e aqui a cidade, bem no delta do Nilo. E ele foge tudo isso daqui e vem parar aqui, em Midian. Os midianitas, gente, são descendentes de Abraão também, do segundo casamento dele. Porque é engraçado que Moisés chega aqui e encontra um sacerdote de Deus, quando nenhum sacerdócio havia sido criado ainda. Gente, o sacerdócio foi criado pela lei. Não tinha lei, Moisés não tinha recebido nada ainda. Ele é um fugitivo. Mas nós já vemos que aqui tem Jetro, que é um sacerdote de Deus. Então, como descendente de Abraão, a gente entende por quê, né? O pai passou pelo menos alguma coisa para alguns que mantiveram essa fé no Deus de Abraão. E aí, ele fica aqui, ele se casa, ele se torna pastor, e aqui ele tem que estar constantemente visitando essa área para fazer o pastoreio dele. E isso por 40 anos. Quando Moisés fugiu do Egito, ele tinha 40 anos. 40 anos ele ficou aqui, pastoreando ovelhas, ocupadíssimo, porque era um ofício muito importante naquela época. E aí um dia ele está lá, pastoreando ovelhas, e vê um negócio estranho. Gente, dizem que não é incomum nessa região haver essa combustão, até hoje acontece,
uma combustão, espontânea, obrigada, pastor Fábio, espontânea de arbustos. Não é incomum. Moisés olha aquilo de longe e, caraca, hoje está calor. Negócio de carioca fala caraca, né? Hoje está calor, olha lá, pegou fogo naquele arbusto. É só mais um. Mas ele ficou observando e disse, não, esse tem alguma coisa diferente. E ele se aproxima e aí Deus diz, pode tirar a sandália dos seus pés, porque você está diante da realeza. Você está diante de um Deus. Tire a sandália dos seus pés, porque eu vou falar com você. Gente, pensa que loucura, né? Um arbusto pegando fogo, mas não se queimando. E uma voz saindo dali de dentro. É para qualquer um dizer, isso é realmente um fato totalmente inédito. Moisés não titubeia. Tira a sandália dos pés e aí Deus diz, olha, eu ouvi o clamor do meu povo e eu quero libertar. E eu escolhi você. Pensa, Moisés provavelmente lá no Egito, enquanto estava sendo educado lá, como eu falei, pensava que ele ia ser o libertador. Agora, aos 80 anos de idade, ele falou assim, não, eu acho que errou o endereço, esse arbusto aqui não era para estar falando comigo. Né? E ele levanta, gente, 5 objeções ao chamado dele. Isso é muito importante. E olha, eu recebi o meu chamado em 89, em 1990 eu fui para o seminário. E quando eu recebi o meu chamado, eu fiz exatamente como Moisés. E tive de Deus quase a mesma palavra, mas eu não sou libertadora, tá? Fica tranquilo. É só para vocês verem como essa história se repete e provavelmente ela está se repetindo na vida de alguém de vocês que está fazendo esse curso conosco. O primeiro argumento que Moisés usa é: quem sou eu? E aqui, gente, ele realmente não está sendo falso modesto, não. Ele está: quem sou eu? Eu não sou ninguém, Deus. Eu sou um pastor. E como é que eu vou chegar diante do homem mais poderoso do mundo, depois de procurado como um assassino no Egito, e dizer para ele que, estou aqui agora para você mandar o povo de Deus embora? Quem sou eu? E aí Deus responde, eu estarei com você. Gente, Deus não deu o currículo de Moisés. Moisés, como assim? Quem é você? Eu vou te dizer. Você é um menino hebreu que foi alvo de um grande milagre de libertação, que foi alvo de um grande outro milagre de ser educado na maior cultura do mundo. É isso que é você, Moisés? Não. Deus diz, eu sou importante. Moisés, eu não me interesso por quanta formação você tenha ou pelo que você sabe. Mas, gente, Deus usou ainda assim. Todo o conhecimento adquirido por Moisés nos 80 anos de vida dele, os 40 anos no Egito e os 40 anos no deserto, Deus usou. Então, Deus usa o seu conhecimento, tudo, as suas experiências de vida, tudo. Ele não anula isso. Mas a gente não é importante. Então, se Deus te chamou para fazer alguma coisa e você está aí com essa sensação, mas quem sou eu, mas quem sou eu, mas quem sou eu? E às vezes até porque o desafio é grande, eu vou te dizer a mesma coisa que Deus disse para Moisés. Se ele chamou você, ele vai estar com você. Uma das coisas que quem está acostumado comigo sabe, eu choro bastante, tá? E é uma coisa que eu já pedi para Deus me livrar, e até os meus colegas de seminário, quando eu ia pregar, eles ficavam esperando o momento da pregação que eu ia chorar, mas eu sou assim, enfim. Gente, eu queria dizer para vocês que realmente eu sou uma pessoa naturalmente tímida.
Eu tenho 1,82 m, para quem não me conhece pessoalmente, então eu não sou daquele tipo de mulher que entra numa sala e não é notada, mas eu sou notada pelo meu tamanho. Se eu tivesse um tamanho médio, eu ia entrar e sair de qualquer sala e ninguém ia me notar, porque eu sou tímida. Falar na frente de público, para mim, era um drama. E quando chegou essa história de câmera, era outro drama. Mas eu não gosto, eu não gosto. E aí Deus todas as vezes teve que dizer, Deise, não é você, sou eu. Deus, eu não sei pregar, Deise, não é você, sou eu. Pega a minha palavra, estuda a minha palavra e eu vou te dar a palavra para pregar. Isso é o importante. Não é quem nós somos, irmãos, é quem Deus é. E Ele vai estar conosco. O segundo argumento que ele diz é, eu não sei o teu nome. Pensa nisso, gente. Eles sabiam que eles tinham um Deus ancestral, mas eles já não sabiam o nome de Deus. Moisés diz, tá, daí eu tenho que te apresentar. Aí lá eles têm Ra, Ísis, e lá vai, né? Aquele panteão enorme egípcio. Que nome que eu vou dar para o Senhor? E a resposta de Deus é maravilhosa. Eu sou o que sou. Gente, esse nome pode não ser muito bem entendido por vocês, mas ele é um nome que diz assim, eu não preciso de nada fora de mim para existir. Eu sou. Quando Jesus disse isso, quando os soldados romanos chegaram para prender Jesus, eu vou ter que desligar aqui, só um minutinho. O meu WhatsApp que está ligado aqui, senão eu não sei quem está tentando se comunicar, vai ficar atrapalhando a aula. Enfim, pronto, agora, beleza. Assim, voltando, né? Retomando o raciocínio. Então, Deus não precisa de nada fora de si próprio para existir. Todos nós precisamos. Os deuses criados pelos homens, sejam lá do passado egípcio ou até hoje, eles precisam que os homens façam alguma coisa para eles. Tá? Oferecer uma comida, oferecer um filho, enfim, Deus não precisa de nada disso. Ele se basta. Quando Jesus, voltando, né, então, quando Jesus está lá, os soldados romanos vão prender Jesus para levar para a crucificação, eles perguntam, nós estamos procurando Jesus. Ele diz, eu sou. E eles caem no chão. Lembra dessa cena? É isso aqui, ó. Jesus está dizendo, eu sou. Tremendo, né, irmãos? O próximo argumento que Moisés usou. Não, mas as pessoas não vão acreditar em mim. Primeiro, porque eles também não lembram o teu nome. Segundo, que sou eu. Né? Deus, né? Quem sou eu para chegar lá e falar agora para eles? Eles não vão acreditar. Depois de tanto tempo, eles até perderam a esperança. Se acostumaram com a escravidão, acho que ninguém vai. Será que realmente ainda quer? Aí Deus dá aquele sinal de transformar a vara que Moisés usava para pastorear, e ele transforma aquela vara numa cobra e diz, com essa vara, com esse sinal, você vai chegar lá e vai dizer para o povo, olha aí, ó, o eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é que me mandou aqui para vocês. Então, eu vim aqui falar com vocês em nome dele hoje. E isso também é tremendo, irmãos. É uma das coisas que Deus tem falado conosco com relação a esse curso. A gente tinha a intenção de que fosse, assim, num modelo até diferente, mas ia demorar muito tempo e exigir muito recurso que a gente não tem. E Deus falou bem claro no meu coração, o que você tem na mão? É uma vara? É suficiente. Me dá. É 5 pães, são 2 peixes, parece que não vai dar nada? Vai. E nós estamos aí, tá, irmãos? Nós estamos começando esse ministério pela fé com um pouco que Deus nos deu. Aí ele tem outro, né? Não sou eloquente.
Lembra que lá em Atos falava que ele era poderoso em palavras e atos? E agora ele está dizendo, eu não sou eloquente. E Deus diz, eu vou estar com você. Eu vou te instruir quanto ao que falar. Não tenha medo da sua falta de eloquência. Irmãos, eu já aprendi de Deus com pessoas altamente instruídas e com pessoas que não sabiam nem ler, mas que me trouxeram reflexões tão profundas, porque elas realmente conheciam a Deus, e isso abençoa a minha vida. Então, nem a sua habilidade de discursar bem, embora, se Deus quer que você fale, e é em público, vá desenvolver seu talento, tá? Também não é para ficar, Deus quer que eu vá desse jeito. Começa desse jeito, tá, irmão? Mas não fica parado desse jeito, não, porque tem que desenvolver talento, beleza? E o último argumento. Qualquer outro pode fazer isso melhor do que eu. É o que ele está dizendo. Isso está lá no versículo, e é esse aqui eu quero ler, capítulo 4, versículo 13. Ele diz assim, por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Gente, eu falei exatamente isso. Deus, por favor, envia qualquer outra pessoa, eu não tenho essa capacidade. E olha o que Deus respondeu para Moisés. E ele falou isso para Jeremias, ele falou isso para tantos profetas, porque essas são dúvidas que realmente vêm no coração, tá, irmãos? É normal. Quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vá. Eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Deveria ser suficiente, né? Mas Moisés respondeu para Deus, envia qualquer outra pessoa. E aí, Deus se irou com Moisés. Gente, aqui não é humildade mais. Que antes Moisés podia ter a ideia, podia, não estou dizendo que tinha, a Bíblia não fala isso, tá? De que ele seria o libertador de Israel, porque ele foi criado na ciência do Egito. Agora aqui, como um fugitivo, um pastor, longe do povo e tudo mais, ele já perdeu essa pretensão. Então todo mundo, Moisés chegou no nível de humildade que Deus precisava. Não, Moisés foi abaixo do nível de humildade. Ele aqui já se tornou um teimoso. E isso Deus não admite. E trouxe a ira de Deus sobre Moisés. Deus falou, tá bom, então eu vou usar teu irmão Arão. Ele vai ser a tua boca. Você está com tanto medo assim de falar com o faraó, que então tá bom. Então agora você vai dividir isso com Arão. Gente, se Deus, voltando, se Deus te deu uma incumbência e você se sente impotente, está tudo certo, porque você é vaso de barro mesmo. Mas não teima na sua impotência, porque com isso você vai estar demonstrando. Não é que você não acredita em você, é que você não acredita em você, que você não acredita na causa e, pior de tudo, que você não acredita em Deus. Porque quando eu digo para Deus, Deus, o senhor, né, que sou eu, o senhor não pode me usar, eu estou dizendo, o senhor está limitado, tá, Deus? Que comigo o senhor não pode trabalhar. Não vamos fazer isso, irmãos. Vamos tomar muito cuidado de não fazer isso. E, por fim, eu queria parar no final dessa aula para refletir com vocês a respeito desse sagrado nome de Deus, que ninguém sabe a pronúncia certa. Os judeus têm tanta reverência por ela, por esse nome de Deus, perdão, que eles deixaram de pronunciar, eles substituem, quando eles veem nos textos bíblicos, antigamente eles substituíam por Adonai, hoje eles falam ou Adonai ou Hashem, então eles não falam esse nome de Deus, então há vários, Jeová, alguns dizem, Yahvé, outros dizem, nós não sabemos realmente como pronunciar, mas a pronúncia do nome não é mais importante.
O mais importante é o que ele significa. Então, vamos lá. Por que quando Deus fala aquilo lá, eu sou o que sou, é essa palavra aqui que está escrita, Yahvé. Tá? Eu estou pronunciando do jeito errado, com certeza, mas é uma das sugestões, né? Por que ele é o sou que sou? Porque ele tem o radical dele, a maioria dos eruditos crê dessa forma, tá? Há alguma divergência aqui e ali, mas a maioria crê dessa forma, que ele é o verbo ser, conjugado no passado, no presente e no futuro. Vamos lá, passado, eu era, ou eu fui, eu sou e eu serei. Ou seja, o que Deus está dizendo é: eu sou o Deus que não tem começo, o Deus que não tem fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu ponho começo para tudo, eu ponho fim para tudo, mas eu não tenho começo, eu não tenho fim. Irmãos, na nossa semelhança com Deus, nós temos começo, Deus não, mas nós não vamos ter fim. Ou a gente vai passar a eternidade com ele no céu, ou a eternidade separado dele no inferno. De uma certa forma, nós nos tornamos eternos. Mas é isso que quer dizer aqui. E olha como isso que está revelado aqui em Êxodo se ecoa lá no Apocalipse. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Gente, Deus não pensava de um jeito no Antigo Testamento e de outro no Novo Testamento. Ele não pensava de um jeito na Idade Média e pensa hoje diferente. Vamos nos adaptar aos tempos, porque, afinal de contas, essas coisas ficaram ultrapassadas. Não. Nós vamos aprender aqui a separar exatamente o que se aplicava unicamente a Israel e o que se aplica à igreja também. Então, nós não podemos mudar, tá? Porque aquilo que Deus disse que é pecado, continua sendo pecado, vai ser sempre pecado. Aquilo que ele disse que é bom, que é santo, é isso que a gente tem que procurar fazer, tá bom? Ele não muda. Ele era, ele é, ele será e ele há de vir, do mesmo jeito. A NTLH, na realidade, quando ela se chamava só TLH, tradução na linguagem de hoje, ela havia traduzido esse nome de Deus como eterno. E eu gostava muito disso, mas teve tanta objeção entre o público, não é nem entre os tradutores bíblicos, não, é entre o público, que aí eles resolveram e voltaram. Então, cada vez que vocês encontram na Bíblia de vocês a palavra Senhor, ou em negrito, ou tudo escrito em caixa alta, é essa palavra hebraica que está lá, tá? Então, é o Deus eterno. Agora, né, quem conhece um pouquinho de gramática, ou até quem não conhece um pouquinho de gramática, sabe que o verbo ser vai pedir um complemento, né? Então, como é seu nome? Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou. Só Deus pode dizer isso, gente, eu sou e ter todo significado. Mas, ao mesmo tempo, quando Jesus vem, isso vocês têm uma lista das coisas que Jesus disse que ele é, como Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o pastor, eu sou a porta, tem uma lista. Jesus trouxe a revelação de quem Deus é. Mas parou ali? Não. E isso daqui, gente, eu estudei lá no passado, quando eu estava fazendo o mestrado em Antigo Testamento, que o meu orientador me fez fazer uma exegese, que é um estudo das palavras originais e dos significados dela, né? Desse texto de Êxodo 3. E sabe o que eu descobri?
que o complemento é revelado à medida que a gente caminha com Deus. Quem é Deus para você? Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas ele pode não ser isso para você. Ele pode ser o seu juiz, no sentido de te condenar. Então, quem Deus é, vai de como nós andamos com ele. E, gente, por isso que nós temos tanto desejo de trazer essa mensagem da Bíblia, porque nós, assim, gostaríamos que todo mundo entendesse que você pode não entender totalmente a Bíblia, mas continua andando com Deus. Uma hora você vai entender conceitos que eram difíceis para você. Saiba de uma coisa, que aquilo que você não entende, o problema não está em Deus, está na nossa limitação. E às vezes a limitação é da própria maturidade espiritual. Tá? Então, não desistam porque vocês não entendem, porque alguém questionou, esse argumento foi muito bom. Não. Gente, nós vamos ver aqui, quando a gente entrar na parte da lei de Deus, as distorções que o liberalismo moderno está trazendo sobre textos bíblicos, interpretando e jogando coisas que são totalmente diferentes como iguais, de forma desonesta, que é uma artimanha do diabo para confundir a gente como povo de Deus. Então, amados, continuem andando com Deus. Eu não sei, chegou alguma coisa no chat? Não, né? Se vocês têm alguma pergunta, gente, algum comentário que vocês queiram fazer, estou vendo aqui, essa palavra Yahvé aparece pela primeira vez na Bíblia nesse texto de Êxodo? Não, ela já aparece lá em Gênesis. Mas como assim? Deus não revelou só aqui? Sim, ele revelou para Moisés, que é o autor de Gênesis. Então, Moisés já podia usar o nome antes, porque ele já sabia. Tá? Então, não. Essa palavra, abram lá a Bíblia de vocês, em Gênesis. Lembra que eu falei, cada vez que aparece a palavra Senhor, ou em negrito, ou em tudo caixa alta, significa que é essa palavra do hebraico que está lá. Tá bom? Mais alguma pergunta? Também citava os deuses dos antepassados como os pais dele. Liga o microfone, fala. O pastor Fábio está falando outra coisa aqui. Vamos lá. O que eles falavam? Como é que eles usavam a expressão? O Deus dos nossos antepassados, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, para eles, era um Deus que não tinha um nome ainda, né? Eles só se referiam ao Deus que era adorado pelos patriarcas. Então, você veja que ainda não tem uma identidade para o povo que está cativo no Egito.